Darcy Ribeiro tem um ensaio, logo depois que ele voltou do exílio, que foi uma palestra que ele fez na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, sobre o óbvio. E ele lembra uma série de obviedades da história brasileira. A principal delas, ele diz, é que no Brasil, o fracasso educacional ele não é um acidente histórico, ele não é uma questão de incompetência, ele é um projeto. Ele dá um exemplo. Ele recorda que, em meados do século XIX, uma pequena vila de São Paulo escreve para o Dom Pedro II pedindo com urgência a instalação de uma escola para ensinar as primeiras letras. E a Câmara dos Vereadores desta cidade justifica o pedido. Eles dizem assim: nós temos muitos filhos da nossa elite que poderiam ser políticos, mas não podem sê-lo porque não sabem ler e escrever. Aí o Darcy Ribeiro se pergunta, mas que escola é essa? É uma escola para formar a elite e políticos? Não é uma escola para o povo. Esse é o projeto brasileiro. Uma das razões pelas quais, e o presidente Lula tem toda a razão, William Vivian, na América Hispânica, as universidades são criadas no século XVII. Já tem universidade em Lima, em Santo Domingo e na Cidade do México no século XVII, Eduardo. No século XVIII já existe uma geração de intelectuais nascidos no México, que é a famosa iluminismo mexicano. No século XVIII, intelectuais nascidos no México já reclamam independência intelectual, porque havia uma universidade. No Brasil, a primeira universidade que tem, a USP não é a primeira, mas é a primeira que tem continuidade, é 1934. E a USP surgiu como um projeto conservador dos paulistas para retomar o poder depois da Revolução de 32. Mas, olha, não precisamos ir tão longe. Durante os 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que, e sejamos intelectualmente honestos, um brilhante intelectual, um intelectual reconhecido internacionalmente, um príncipe da sociologia. Vocês sabem quantas universidades o Fernando Henrique criou? Nenhuma. Você sabe quantos concursos públicos a Universidade Federal Brasileira teve nos 8 anos do governo de Fernando Henrique Cardoso? Nenhum concurso público. O presidente Lula, nos seus 8 anos de governo, ele criou 14 universidades federais. Ele transformou uma infinidade de cefetes, que eram apenas centros de educação tecnológica, ele transformou uma infinidade de cefetes no Brasil em centros universitários. Com o presidente Lula, 2 gerações de doutores pela primeira vez tiveram emprego, porque houve concursos para todas as universidades do Brasil. O presidente Lula assumiu tem 6 meses, 7 meses completando agora. Ele já aumentou o número de bolsas do CNPq. O Ministério da Cultura teve uma dotação recorde. A CAPES começa a reconstruir a sua base de pesquisa. A UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, finalmente vai ter o seu campus finalizado, porque foi interrompido com Michel Temer e Bolsonaro. Em 7 meses de governo, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin já fizeram mais do que foi feito entre 2016 e 2022. A observação do Carlos Alberto da Nóbrega, além de ser elitista, além de revelar um evidente preconceito de classe, ela é factualmente equivocada. E é muito importante, nessa onda de fake news e de narrativas da extrema-direita, colocar o dedo na ferida. Do ponto de vista objetivo, ele não tem razão no que diz.